Shalom, meus irmãos, shalom, meus amigos. Que bom nós estarmos mais uma vez aqui para um momento devocional. É sempre uma alegria estarmos juntos, podendo compartilhar um pouquinho do amor de Deus. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração e você seja edificado neste momento. Quero começar compartilhando uma experiência de infância que talvez você se identifique, uma experiência igual a esta. Quando eu era criança, eu era relativamente arteiro, para não dizer bem arteiro, e vivia fazendo minhas trapalhices por aí, e quando eu aprontava, minha mãe via, eu estava para aprontar, minha mãe via, ela falava assim: olha menino, não vai fazer isso que você vai acabar se machucando. Eu dava um jeito de me despistar dela e acabava indo e aprontava. Daí me machucava todo, me estrepava todo, como de costume. Aí voltava todo murchinho lá, machucado, ferido. Eu me lembro, minha mãe sempre com um coração amoroso, bondoso, ela vinha, me acolhia e curava minhas feridas. Naquele tempo tinha um remédio antisséptico chamado mertiolate. Ardia que era uma coisa, mas sarava. E depois de curar minhas feridas, ela me advertiu: olha, eu te avisei que não era para fazer isso, que você ia acabar se machucando. Não faça mais isso, não desobedeça mais, que é melhor para você. Quando eu falo não para você, é para te proteger. E talvez você se identifique com uma experiência como a minha, né? E na minha devocional anterior, eu falei com você sobre o tema desafio de ser cristão. E eu falei que um dos passos para sermos cristãos autênticos é nos submetermos ao senhorio de Jesus. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre o tema Deus nunca perde o controle. E eu quero, em cima deste tema, continuar falando um pouquinho também sobre o senhorio de Jesus. Salmo 145, versículo 13, nos diz o seguinte, que o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. Referindo-se ao reino de Jesus. O reino de Jesus é um reino eterno. E o domínio de Jesus estende-se por todas as gerações. Veja que nesse salmo o salmista afirma que Jesus tem o senhorio. E eu quero dizer que nos submetermos ao senhorio de Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. Muitas vezes nós somos limitados em algumas questões, muitas vezes nós recebemos um não para não fazer isto ou aquilo, muitas vezes nós não entendemos o momento, um silêncio de Deus, mas eu posso afirmar com toda tranquilidade, vocês vão entender no decorrer dessa devocional, que nos submetemos ao senhorio de Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer, porque Ele nunca perde o controle de nada. Uma das coisas que eu quero afirmar e compartilhar com vocês, que submeter ao senhorio de Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer, é porque Deus sempre tem os melhores projetos para nossas vidas. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo nos afirma: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E ainda o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, afirma: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses versículos afirmam que as coisas que Deus preparou para nós são coisas que nós nem imaginamos ainda, nós nem pensamos ainda, são as coisas boas que Deus tem preparado para nós. E o versículo seguinte que eu disse, diz que tudo isto vem para cooperar para o nosso bem. Tudo isso vem contribuir para o nosso bem.
Veja só, a Bíblia afirma, olha, as coisas que Deus preparou para você são coisas que você nem imaginou ainda, mas tenha certeza de uma coisa, isto contribui para o seu bem. E quando nós falamos em contribuir para o nosso bem, nós pensamos em segurança, nós pensamos em felicidade, nós pensamos em realização pessoal, nós pensamos em tudo aquilo que é bom para nossas vidas, não é verdade? Então, uma das coisas que nós podemos tirar, uma lição que nós podemos tirar deste tema é que Deus tem os melhores projetos para as nossas vidas e nos submetermos ao senhorio de Jesus é a melhor forma para que nós possamos viver todos os projetos de Deus para nossas vidas e Ele nunca vai perder o controle de nada. Por mais que alguma coisa tente se desalinhar, Ele, no momento certo, Ele alinha novamente a nossa vida aos propósitos dele e nós vamos viver tudo aquilo de bom que ele reservou para nós. Nossa segunda lição que nós podemos extrair dessa devocional é que os limites estabelecidos por Deus são para a nossa própria proteção. Lembra que eu falei no começo, quando a minha mãe às vezes me advertia, olha, não vai fazer isso, menino, que você vai se machucar. E ela só estava querendo me proteger, ela não estava querendo tolir a minha felicidade, ela não estava querendo me cercear de alguma coisa, nada, ela só queria a minha proteção. E Deus age dessa forma conosco. Desde o princípio, desde a criação do homem, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus estabeleceu limites para o homem. Lá no jardim do Éden, Deus estabeleceu limites. No decorrer da humanidade, nós vemos em vários momentos da Bíblia, Deus estabelecendo limites. Isso a gente vê com maior ênfase quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e o povo saiu peregrinando pelo deserto, sem leis, sem normas, porque no Egito eles seguiam as normas do Egito. E quando eles chegaram no deserto, eles já não seguiam mais as normas do Egito. E Deus estabeleceu limites, Deus deu leis a Moisés para que eles pudessem cumprir e assim poder viver bem com Deus, viver bem consigo mesmo e viver bem com o próximo. E algumas leis, quando nós olhamos lá, são leis, inclusive sanitárias. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma pandemia em decorrência do coronavírus, Covid-19, em que nós estamos vivendo aí o isolamento social. Precisamos sair para a rua de máscara, nós precisamos, na medida do possível, ficar em casa, comércio fechado. É ruim, claro, você não queria estar tendo liberdade de poder sair, comprar, funcionando o seu comércio, tudo, claro. Mas neste momento, as autoridades dizem que é melhor a gente se policiar, ficar privado dessa circulação para que a gente possa ter saúde, para amanhã a gente voltar a uma vida normal. Então tem um objetivo esta normativa do governo. E Deus, da mesma forma, Ele lá no passado, Ele deu algumas diretrizes para o povo para seguir. Isso era para a proteção sempre do povo. E hoje ainda Deus se impõe, muitas vezes em nossas vidas, alguns limites. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus coloca alguns limites para nossas vidas, não é para nos privar da nossa felicidade, da nossa realização pessoal. Muito pelo contrário, é para nos proteger. Às vezes nós não entendemos alguma coisa que acontece conosco no momento. Nós temos uma visão limitada, uma visão momentânea. Deus tem uma visão eterna, uma visão ilimitada. Deus já está vendo lá na frente o que está para acontecer conosco. Nós muitas vezes não sabemos, nem podemos imaginar. Eu me lembro que uma vez eu ouvindo meu pai pregando uma mensagem e ele contou uma ilustração de um determinado pastor que foi convidado para pregar numa igreja, numa cidade distante da sua cidade, e ele foi então no final da tarde para essa igreja, ali ministrou a palavra de Deus, foi um culto abençoado, e no retorno para casa era uma noite chuvosa, bastante difícil de transitar, e num determinado momento o carro dele teve uma pane elétrica inexplicada. Ele não entendeu, era um carro relativamente novo, com as revisões em dia,
e com o embalo do carro ele estacionou ali no acostamento. Naquele tempo ainda não tinha telefone celular, chovia muito e ele não tinha o que fazer, a não ficar parado ali dentro do carro esperando a chuva passar para poder sair para pedir um socorro. Enquanto ele ficou ali, ele orou, fez uma oração a Deus. Deus, como que você faz isso com o teu servo? Eu estava pregando a tua palavra, fui até a cidade vizinha para falar do teu amor e agora acontece isso comigo. Eu fico aqui no meio do nada, debaixo dessa chuva, e o meu carro dá um problema que eu não entendo por quê. E ali Deus silenciou, não falou nada com ele naquele momento. E ele ficou aguardando, parado, não tinha o que fazer, não tinha telefone celular, chovia muito, não tinha como sair do carro, e ficou quietinho dentro do carro. Passados talvez uns 30 minutos, uma voz soprou no ouvido dele, o Espírito Santo falou: dá partida no carro. Ele deu a partida no carro, o carro funcionou normalmente como se nada tivesse acontecendo. Mas ainda ele ficou sem entender, engatou a primeira no carro e foi embora, seguiu viagem. Lá na frente, ele se deparou com um grande acidente, com várias mortes, e aí quando ele viu aquele cenário, ele se lembrou da pane elétrica do carro dele lá atrás. Aí ele procurou se informar: faz quanto tempo que aconteceu o acidente? E o tempo que tinha acontecido aquele acidente era exatamente o tempo que ele ficou parado lá na beira da estrada. Então veja que aconteceu uma coisa ruim lá atrás, com ele, mas o que podemos entender que era um livramento que Deus estava dando para ele lá na frente. Então às vezes algumas circunstâncias momentâneas nós não entendemos, mas Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele sempre está procurando nos proteger e promover a nossa realização pessoal, a nossa felicidade, e estar nos alinhando aos propósitos dele. E às vezes nós, mesmo diante dessa situação, nós insistimos em desobedecer, não é verdade? E já aconteceu comigo, quem nunca desobedeceu, que seja o primeiro a tirar uma pedra, já aconteceu comigo. E uma coisa que, nas experiências que eu sempre tive, que toda vez que eu desobedeci a Deus, eu me estrepei lá na frente. Depois só me restou me humilhar, voltar murchinho e pedir perdão, voltar para o meu lugar. E como a minha mãe, que eu fiz uma referência no começo, Deus sempre está de braços abertos para nos acolher, atar as nossas feridas. Lembram da parábola do filho pródigo que Jesus contou? É isso que acontece. Muitas vezes nós nos portamos com o filho pródigo e queremos ser o Senhor de nossas próprias vidas. E nós não estamos preparados para isso. Lá na frente acabamos nos machucando, acabamos nos ferindo, acabamos ferindo pessoas que nós amamos. Depois nos resta nos humilharmos, voltar todo ferido, machucado, sofrendo para os braços do Pai. E uma coisa interessante é que tantas vezes quanto nós desobedecemos, tantas vezes Deus sempre está de braços abertos para nos acolher. Venha, meu filho, vem aqui, eu vou curar as suas feridas. Vem aqui, eu vou restaurar a sua vida. Mas não é porque todas as vezes que nós desobedecemos, que Deus nos acolhe, que nós vamos então insistir na desobediência, em sair da presença de Deus e depois voltar sabendo que depois podemos voltar e que Deus vai nos acolher. O 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem uma frase que diz: obedecer é melhor que sacrificar. E essa é a terceira lição que nós podemos tirar desse tema. É melhor obedecer do que sacrificar. Se todas as vezes que a minha mãe me disse não, se eu tivesse obedecido a ela, eu teria me machucado muito menos na minha vida. Se todas as vezes que Deus me disse não, eu tivesse obedecido, eu teria me machucado menos vezes na minha vida. Eu teria sofrido muito menos. Então, meu amigo, então, meu irmão, o que eu quero dizer para você nesta devocional, neste momento juntos: Deus nunca perde o controle da sua vida.
Às vezes você esteja passando por algum momento que você não entende. Talvez as circunstâncias que você enfrenta neste momento você não entende. Talvez você não entenda o não de Deus para a sua vida. Talvez você não entenda o silêncio de Deus para a sua vida. Mas saiba que o silêncio também é uma resposta. Mas se você ficar firme, se submeter ao senhorio de Jesus, tenha certeza que Ele tem os melhores projetos para a sua vida. Todas as coisas, aquilo que você nem imaginou, é o que Ele tem reservado para você. E tudo vai contribuir para o seu bem, tudo vai contribuir para a sua felicidade, tudo vai contribuir para a sua realização pessoal, tudo vai contribuir para que você cumpra os seus propósitos, aqueles propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Então eu quero afirmar mais uma vez que nos submetemos ao senhorio de Deus, mesmo quando não entendemos as circunstâncias, é a melhor escolha que nós podemos fazer, pois Deus nunca perde o controle de nada. O controle de nossas vidas está tudo nas mãos de Deus. Quando nós desobedecemos, às vezes Deus dá um pouquinho de corda, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio. Deus fez o homem dotado de livre-arbítrio. Às vezes Deus dá um pouquinho de corda, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas sabendo que lá na frente nós vamos nos machucar. Sabendo que lá na frente Ele vai ter que curar novamente as nossas feridas. Então vamos procurar obedecer. Vamos procurar nos submeter ao senhorio de Jesus. Vamos procurar estar com nossos ouvidos atentos aos propósitos de Jesus para as nossas vidas, na certeza de que Ele tem o total controle de nossas vidas, independente das circunstâncias, Ele tem o total controle de nossas vidas e nunca perde o controle. Então, escolher submeter-se ao senhorio de Jesus é a melhor escolha que você pode fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo teu Santo Espírito que fala aos nossos corações, que nos edifica, nos exorta e alinha, Senhor Deus, os nossos pensamentos aos teus, para que possamos cumprir todos os teus projetos, ó Pai. Eu oro por este meu irmão, por este meu amigo que me ouve nessa devocional, Pai, que Tu estejas, através do Teu Santo Espírito, falando profundamente ao coração dele e ele possa ter a clareza de que Tu não perde o controle de nada e que se submeter ao Seu senhorio, Jesus, é a melhor escolha que nós podemos fazer, é a escolha mais segura que nós podemos fazer. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que edifica as nossas vidas. Amém. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, que você tenha sido edificado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica aí no sininho para que você receba as nossas notificações. Todos os dias nós temos pão fresco aqui, todos os dias nós temos devocionais, culto ao vivo em alguns dias da semana, mas todo dia sempre tem alguma palavra dirigida para a edificação da sua vida. Tá? Nós estamos vivendo este momento de isolamento social, mas nós estamos conectados com Deus a todo momento. Que Deus te abençoe.